pais não desistem dos seus filhos. Bora pensar junto. Eu ouvi essa semana de um paciente que está vivendo uma situação de separação, que está conflituosa e tem um filho de 14 anos que está meio contra ele, vamos dizer assim, né? O filho está muito ressentido com tudo que está acontecendo. E aí o paciente vira para mim e fala assim: pois é, então eu vou deixar para lá, ele já tem 14 anos, ele já sabe o que faz. E aí eu quero te convidar para pensar sobre essa frase. Um filho de 14 anos não sabe o que faz. Um filho de 14 anos não tem condições emocionais e nem de maturidade cerebral, neurológica, para saber o que faz. Porque as crianças e os adolescentes têm o cérebro que se desenvolve até os 25 anos. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o menino de 14 anos ainda tem 11 anos pela frente de desenvolvimento cerebral. Então, não tem como olhar para esse filho e dizer: olha, eu desisto, vou deixar você à própria sorte, você vai fazer o que você quer. E nem tem como exigir que ele tome as decisões mais responsáveis, né? As melhores decisões nesse momento, porque ele não tem condições de fazer isso. Então, nós pais não desistimos dos nossos filhos. A gente tem sim que estar junto, que suportar, que educar. A gente tem sim que fazer um exercício de, quando a gente perde a cabeça, parar, respirar fundo e se perguntar assim: quem é o adulto da relação? O adulto da relação é você, pai, é você, mãe. Então, seu filho não tem condições de decidir qual médico que ele vai, não tem condições de decidir se ele vai fazer exames ou não, se ele vai fazer terapia ou não, qual escola que ele vai estudar. Ele tem como decidir se ele quer usar um tênis ou um chinelo, né? Mas aí quem compra é você. Ele não vai decidir se o valor do tênis é de R$1.000 ou se o valor do tênis é de R$20.000. Essa decisão é sua. Então, a gente vai empoderando os nossos filhos, claro, desde pequenininhos, né? A gente vai empoderando na medida que o amadurecimento dele for dando conta do que a gente está ensinando, do que a gente está pedindo para que ele decida. Decidir sobre a roupa que usar, a mochila que quer, a cor da mochila, essas coisas eles sabem decidir. Agora, decidir coisas importantes para a vida dele, ele não tem como decidir, ele precisa da sua fala, que não precisa, óbvio, ser uma fala autoritária. Claro que vocês podem dialogar a respeito, mas a decisão, quem bate o martelo é o pai e a mãe, que são os adultos da relação, que são os responsáveis pelos filhos. Então, não pense que seu filho de 14 anos já tem maturidade para decidir o que ele vai fazer. Nesse caso, que eu dei de exemplo, um menino de 14 anos está apavorado com os pais se separando e entendendo que ele tem que escolher um dos pais para gostar, para apoiar. Ele não tem maturidade para entender uma separação. Ele não sabe nem o que é um relacionamento, né? Aos 14 anos, a gente não tem nem ideia do que é um casamento. Então, nessa hora, a gente respira fundo, às vezes dá o tempo que o filho precisa para entender as coisas, mas deixando claro o seguinte: filho, eu estou aqui do seu lado. Se nesse momento você está impaciente, você não quer conversar comigo, eu vou te respeitar. Mas saiba que eu estou aqui, estou do seu lado, sou seu pai e não vou abandonar você. Sou sua mãe e não vou abandonar, não vou desistir de você. É isso, bora pensar.